A Comissão de Segurança Pública da Assembleia realizou nesta terça-feira uma audiência para ouvir secretários de Estado sobre o projeto de recomposição salarial das forças de segurança. O projeto enviado pelo governo e aprovado pela Assembleia recebeu emenda da oposição que estendeu recomposições às demais categorias do Executivo. O governador Romeu Zema tem até dia 17 de março para sancionar, vetar ou vetar parte do projeto. O debate sobre a recomposição em meio à crise fiscal do Estado ganhou a mídia nacional e provocou críticas de autoridades federais ao governo de Minas. Conversa comigo o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues, do PTB. Muito bem-vindo, deputado. Eu que agradeço o convite para esclarecer um tema tão importante aqui aos telespectadores da TV Assembleia. Deputado, a audiência atendeu ao objetivo da comissão para saber do governador se vai sancionar essa recomposição ou não? Olha, ela de certa forma atendeu o secretário Bilac Pinto, secretário de governo, por quatro vezes na sua fala, ele reafirmou o compromisso do governador com as forças de segurança pública, ou seja, o compromisso sancionar o projeto, obviamente, de vetar a emenda apresentada e capitaneada pela bancada do PT, que é uma emenda ilegal, inconstitucional e que, eu diria, eu que sou da área da segurança pública, que sempre lidei muito com o Código Penal, nós chamamos que a emenda é a emenda 171, porque ela não é uma emenda demagoga. Ela não poderia ter sido apresentada por deputado, ela não poderia ter a iniciativa de deputado. Agora, deputado, não houve uma resposta objetiva, não é? Dizendo, nenhum dos secretários disse, não, será sancionado dia tal. Isso não foi dito em momento algum. Não, não foi dito e nós não esperávamos isso dos chefes de polícia. Nós esperávamos isso da fala do secretário de governo, porque os chefes de polícia têm um limite nas suas intervenções e muito menos ali na audiência pública. Eles são partes do acordo, são signatários do acordo, testemunharam a negociação o tempo todo. O coronel Giovanni, o coronel Estevão, o general Mário Araújo, o chefe da Polícia Civil, o Wagner Pinto. Mas nós esperávamos uma resposta melhor definição do secretário de governo. Não houve essa resposta. Mas, por outro lado, o governador legalmente ele tem até o dia 17. E agora, o secretário, dia 17 de março, que é o prazo, a data limite para que a sanção do projeto possa ocorrer, ou seja, daqui a 7 dias, na próxima terça-feira. Mas ele, por quatro vezes, ele disse que o compromisso está mantido. E a leitura que nós fazemos da audiência pública é que se o compromisso está mantido, o governador vai sancionar. Mas, por outro lado, deixou claro também que a parte da emenda que é inconstitucional, que é ilegal, e tem vice-iniciativa, será vetada pelo governo. Agora, o secretário Bilac Pinto disse também que esse episódio tomou proporções, palavras dele, maiores que as imaginadas pelo próprio governo, não é? O secretário culpou a oposição por conta da emenda e também a imprensa. Isso não teria faltado também, por parte do governo, diálogo, articulação? Também faltou. Para que não chegasse a esse ponto? Porque, na verdade, o que nós temos é o governador vivendo um dilema. Não é? Também faltou e tem faltado, e eu acabei de dizer isso da tribuna, né? Até cobrei até da própria TV Assembleia, que não cometa os mesmos erros, né? Não é o seu caso aqui, de chamar de reajuste ou de aumento. Foi uma recomposição, essa recomposição ela foi aferida pelo IPCA, inclusive com informações aqui da própria consultoria, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que nos auxiliou, que nos ajudou quando das tomadas de informações à comissão para ir até o governo. Tem faltado uma proximidade maior, tem faltado uma melhor articulação. Agora, eu também vou aqui deixar claro o que eu respondi ao deputado Alencar da Silveira Júnior. O secretário disse isso num contexto da fala. Então, a fala dele tem mais de 15 minutos que ele fez uma fala. E ele disse que, primeiro, houve a negociação democrática, tranquila, durante um ano,
com os deputados estaduais, federais, com os sindicatos, com associações. O projeto foi enviado na data que foi combinada, deu uma diferença de 3 dias, mas nada que trouxesse qualquer prejuízo. E ele disse algo que é verdadeiro. A emenda trouxe um prejuízo no contexto, à medida que ela chamou a atenção e principalmente da imprensa nacional, que começou a colocar que o governo ia ter que gastar 29 bilhões, e não 9 bilhões, e sim 29 bilhões com a extensão de toda essa recomposição para as demais carreiras. Caso sancione todo o projeto. Caso sancione. Mas é tal negócio, os deputados aprovaram, e aprovaram por 47 votos, e isso gerou essa especulação e umas diversas matérias que foram publicadas no âmbito da imprensa mineira e no âmbito da imprensa nacional. E isso acabou chamando a atenção da União. Isso é fato. O secretário não trouxe nenhuma novidade. E, infelizmente, a emenda provocou isso. Eu não estou aqui, obviamente, não vou nunca. O que o governador tem que fazer é o quê? Sancionar a parte que ele encaminhou, que era fruto de acordo, que não tem vício, que é o projeto de lei que trata da recomposição das perdas inflacionárias, e vetar a emenda. Que a emenda é ilegal, ela foi feita, né, de forma demagógica. E eu vou mais além. A emenda, ela teve, hoje mesmo, novamente, o líder da oposição na tribuna, numa tentativa de rebater o deputado Coronel Sandro, ele voltou a dizer que a emenda ele repetiu, uma tentativa de abrir diálogo. Não se faz emenda a um projeto de lei com impacto financeiro dessa magnitude para abrir debate, para abrir diálogo com o governo. Essa discussão toda volta à questão da articulação. Quando, em dezembro, quando o governador anunciou que daria o aumento à categoria, ainda sem dizer, né, sobre impacto e tal, mas que daria o aumento, anunciando esse acordo. Anunciou o acordo. Será que o senhor acredita que o senhor que tem essa característica de líder, de corporação, né, o senhor acredita que o governo tenha achado que não ia haver pressão do restante do funcionalismo? Porque ele fez uma fala, ele disse para o restante do funcionalismo, olha, vocês vão ter que ir para o sacrifício. Se colocando, não é? Não é o caso da educação, né? Que teve no período passado 46,75. Mas se colocando no lugar do funcionalismo, escutar isso é uma fala, digamos, assim, não se abriu nenhuma negociação. Essa que é a questão que eu estou colocando, que eu estou levantando. Né? Como é que o senhor, como parlamentar, que representa, né, uma corporação defende várias... Como é que o senhor vê essa posição do governador? Entendeu? Olha, a reação dos servidores de querer buscar também a sua fatia, a sua recomposição é absolutamente natural. Dos servidores, dos sindicatos e associações, é democrático, é legítimo e eles têm que fazer. Agora, entre os servidores e o deputado que tem caneta, que tem princípios da administração pública a seguir, aí nós temos uma distância. Então, o deputado, né, os deputados que assinaram a emenda, sabiam perfeitamente que a emenda era inconstitucional, que era ilegal. Então, parte da sua fala, a análise está corretíssima. Eles, obviamente, naturalmente, os servidores têm que bater a porta e têm que bater a porta. Eu estou afirmando, os servidores têm que ir até o governo, têm que cobrar, se for possível, tem que manifestar, tem que sair em passeata, tem que... Tudo isso o servidor tem todo o direito de fazer e falar, olha, nossa perda é essa, nós exigimos que o governador cumpra também, assim, assim, assim. Isso é fato. E isso envolve quem? Isso envolve os servidores, seus sindicatos e associações. Agora, nós não podemos confundir o sindicato, a associação com o mandato parlamentar. E, infelizmente, a emenda foi apresentada nessa mistura entre sindicatos e a mandato parlamentar, coisa que eu nunca fiz aqui na casa. Eu sempre defendi a bandeira dos servidores da segurança pública. Sempre. Todos que... E eu cheguei na vida pública assim, depois de uma greve em 97,
no governo de Eduardo Azeredo, onde ele concedeu um aumento só para delegados de polícia e oficiais e largou as praças da PM e a base da Polícia Civil sem nada. Houve uma revolta e uma indignação, né, imediata, e nós fomos para a rua protestar. Isso pode acontecer de novo hoje? Isso, eu estou dizendo o seguinte, digamos que o governo decida, o governador decida que não vai sancionar o projeto, que vai rejeitar completamente. Se o governador rejeitar, é bom deixar isso claro, já que você está perguntando, e nós temos vários telespectadores na TV Assembleia, inclusive muitos servidores da área de segurança pública. Se ele vetar o projeto dele mesmo, ele trará para seu mandato eu diria que efeitos colaterais tão graves que ele não se sustentará à frente do governo do Estado. Quais sejam? Primeiro, com uma indignação e uma revolta enorme. Só que agora não é mais de praça ou apenas de investigador, escrivão e detetive, ou inspetor de polícia, como foi em 97. Porque todos, de soldado a coronel, aguardam recomposição da perda inflacionária. De investigador de polícia a delegado-geral de polícia, aguarda, porque sabe que foi feita toda de forma democrática, né? Com uma ata, com o chefe de polícia assinando como testemunha, como signatários, com 2 secretários de governo, todo o processo democrático, respeitando a interlocução política, sindical e associativa, que foi colocada na mesa durante um ano. Então a indignação é do todo, não é de parte. Uma indignação é uma revolta muito grande. Mas antes de qualquer reação desses servidores, o governador precisa lembrar o seguinte: se ele veta o próprio projeto e descumpre o acordo feito com 5 deputados estaduais, 4 federais, com os chefes de polícia, primeira reação, os chefes de polícia têm que entregar o cargo. Eu estou aqui com a nota do comandante-geral da Polícia Militar, comunicando pela intranet PM, e, no final, fica aqui o nosso reconhecimento ao governador do Estado de Minas Gerais e a todos aqueles que trabalharam em prol da classe, agradecendo o governador pela finalização e o envio do projeto, quando o final da negociação com o governo, lá em novembro. Então ele vai, faz um áudio, o chefe da Polícia Civil, da mesma forma, encaminha para os policiais civis um comunicado, comunicando a todos os integrantes da Polícia Civil. O comandante do bombeiro, da mesma forma. Então, todos os chefes de polícia... Coloca em xeque a credibilidade dessas lideranças. Então, principalmente coronéis que comandam forças militares, perde a condição moral de comandar tropa. E isso, dentro da instituição caserna de força militar, é algo imprescindível na figura de quem comanda. Então, primeiro estrago, eu tenho informações claras, né? Pelo menos ele não guardou o segredo. O Otto Teixeira, o Otto Levi, diz claramente: se não houver a sanção, eu entrego o cargo, como é que eu vou ficar aqui? Agora, deputado... Mas os efeitos colaterais ainda são pequenos dessa parte que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte: o governador não aprova mais nada dentro da Assembleia. O governador não consegue aprovar nem moção de aplauso dentro das comissões se ele cometer um erro político, né? Um erro de cálculo político tão grave como esse. O senhor está levando em consideração pautas como delicadas, como reforma da Previdência, adesão ao regime Ele não de aprova nada. fiscal. Eu não estou falando dessas pautas complexas, não. Ele não aprova mais nada, porque com qual credibilidade ele vai vir à Assembleia? Ele vai negociar com quem? Qual líder de bloco? Qual presidente de comissão? Qual líder ou presidente da Assembleia? Porque passa também pelo presidente da Assembleia. Agora, então, não tem como ele ter credibilidade nenhuma. A credibilidade dele vai a zero e ele pode entregar o mandato. Deixa eu questionar também uma outra coisa que o secretário disse, Bilac Pinto. Ele informou que o governador foi alertado pela equipe do Paulo Guedes, do ministro da Economia, sobre a possibilidade de o governo federal tentar derrubar a liminar que foi concedida no Supremo pelo ministro Luiz Fux, né, que suspendeu o pagamento da dívida de Minas com a União desde o ano passado. Desde o governo passado. Desde o governo passado. Exatamente, desde o governo passado. O senhor vê a possibilidade dessa pressão fazer o governador recuar? Olha, eu não posso ignorar isso. Ela, colocada hoje, ela existe. Mas o governador tem que fazer a escolha. O ato de governar
é o ato de tomar decisão. A ação, a política é o exercício do poder sobre a coisa pública com vistas a atender os interesses de toda a coletividade. Então o governador está entre a cruz e a espada. Se ele estiver esperando, porque aí envolve também uma decisão política do presidente da República, que eu não acredito que o presidente Jair Bolsonaro vá solicitar a AGU, porque tem partilha do presidente, que solicite a AGU para peticionar judicialmente o ministro relator, o ministro Luiz Fux, para que ele casse a liminar. Eu não acredito nessa iniciativa do presidente da República, Jair Bolsonaro, porque ele sabe que uma vez tomada essa decisão e a liminar cair, para o Estado por completo. Acaba tudo, para tudo. Não é reposição de A, de B ou de C. Não, para tudo. E os prejuízos, inclusive, é de duodécimo para a Assembleia, para o Judiciário, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. Tudo isso fica absolutamente comprometido. Por quê? A União bloqueia as contas do Estado e retira o dinheiro. Ela não pede, ela toma o dinheiro, ela confisca o dinheiro. Então, eu não acredito nessa possibilidade. E mesmo que ela houvesse, o governador ainda tem a opção de menor impacto. E a opção de menor impacto é sancionar o projeto. Porque ele não governa. Porque, agora, nesse sentido, ele poderia ir ao Poder Judiciário e falar, olha, tá assim, 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 e novamente conseguir uma nova liminar. Ou conseguir atuar politicamente e evitar que houvesse uma iniciativa. Juiz não age de ofício. Juiz tem que ser provocado. Ele não pode dizer assim, olha, eu sou o ministro Luiz Fux, tem aqui uma liminar. Ó, mas está acontecendo isso. Cassei a liminar. Não, o juiz não age. Deputado, no Supremo também há a ação do Novo, né, do Partido Novo, que é o partido do governador, que pede a reinclusão dos inativos na folha de pagamento. Eu não posso falar que é o partido do governador, né, porque com integrantes desse jeito... Com inimigos, amigos desse jeito, ele não precisa de inimigo, né? Essa ação, ao fim e ao cabo, se ela for aceita, ela inviabilizaria... Essa, para mim, está superada. O senhor acha que inviabilizaria a própria recomposição? Não, ela inviabiliza, não é só a recomposição da segurança. Sim, não, dos estados do Judiciário, do Ministério né? Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria, só não inviabiliza a da Assembleia, porque a Assembleia está dentro dos parâmetros certinho. Lei de responsabilidade fiscal, tudo direitinho, tudo. Aqui da Assembleia só para quem está acompanhando entender, o limite... limite prudencial da lei de... Ela tem que... porque tem que ser o poder, porque cada um tem seu duodécimo, poder ou órgão independente. Cada um tem um limite. O senhor está se referindo à Assembleia, o da Assembleia é 3%. A Assembleia está dentro do limite. Hoje tem 2,3%. O Tribunal de Contas não está. O Judiciário não está, o Ministério Público também não está. O senhor acha que por causa disso... Só que essa ação do Novo, ela tem impacto no Brasil inteiro, porque ela envolve 27 tribunais de justiça do Brasil, 27 Ministérios Públicos estaduais, 27 Tribunais de Contas. Então, essa daí eu não acredito de jeito nenhum. Para mim, ela já está até superada a partir do momento. O Novo não imaginava que ele ia esbarrar nesses outros. É porque o Supremo não vai contestar o Judiciário? Não, o Supremo não é isso. Ele tem poder para isso, de decisão. Mas o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação do Novo, ele não vai conceder uma liminar nunca, que vai inviabilizar 27 tribunais de justiça, 27 ministérios públicos, 27 tribunais de contas e todo o Estado de Minas Gerais. Ele não faria isso, porque ministro também, para tomar decisão, eles pensam nas consequências das decisões que eles tomam, onde que ela está afetando. Então essa ação do Novo, para mim, está superada. O que está na balança é exatamente isso. Eu entendo que o governador deve sancionar, porque é um processo muito menos danoso para a vida dele enquanto governador. Se ele veta, e tem um detalhe ainda, se ele veta, não tenha dúvida, a Assembleia derruba o veto. E ele não pode sequer, na parte da segurança, questionar qualquer invalidade jurídica, porque a iniciativa é dele. Então, o imbróglio fica muito pior para ele se ele vetar. Se ele vetar, a Assembleia derruba o veto tranquilamente. Na parte que diz respeito à recomposição da segurança pública, não há como ele questionar o Judiciário, porque ela não será legal, porque a iniciativa foi dele, acordada, com os pareceres, acompanhada de impacto, tudo direitinho, conforme a lei determina,
conforme a Constituição determina, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal determina. Agora, o prejuízo não é esse. O governador perde. Eu estou falando aqui, o governador, ele não pode nunca perder a credibilidade de tal maneira, a esse ponto, que ele não vota, ele não aprova, nem moção de aplauso. Pois é, mas a propósito disso, vamos dizer que ele sancione o projeto como ele enviou, né? O original. Esse imbróglio todo esse episódio todo, pode significar uma fratura que vá comprometer aí pela frente outras votações? Como é que está o clima? Como é que o senhor vê porque os deputados estão cientes. Seus colegas os deputados que apresentaram porque são 47 votos a favor da emenda. Mas é outra negócio, são votos. Vota a favor. Hoje eu vi o deputado, por exemplo, Cleitinho na tribuna. Não, porque qualquer reajuste servidor chegar aqui eu voto, porque o judiciário tem isso, a Assembleia tem isso. Não é assim. Com todo respeito que eu tenho ao deputado, mas a análise não é assim. A análise é mais profunda. A análise é mais... Deputado também tem que ter responsabilidade para com o Estado. Uma coisa é sindicato e associação, outra coisa é deputado. O deputado tem que ter responsabilidade com o Estado. O Estado não é só executivo, como a visão míope, estreita, de algumas pessoas que não conhecem a estrutura do poder público. O Estado é a Assembleia, o Estado é Judiciário, é Ministério Público, é Tribunal de Contas, Defensoria, é Executivo. Isso é o Estado. O Estado, o Executivo é só uma parte do Estado. E se o Estado também é Assembleia, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, então esses órgãos e poderes também tem que ter. Agora, a ação política perpassa pelo Executivo e o Legislativo. Há falhas na interlocução política gravíssimas. O governador, ele tem que procurar mais o presidente da Assembleia, ele tem que vir mais à Assembleia, ele tem que convidar o presidente da Assembleia para estar mais próximo, para conversar. Ele tem que ter gesto de humildade, que até agora a gente tem visto que o governador Zema não tem. Seja pela inexperiência, pela falta de habilidade política ou pela absoluta falta de experiência no trato da coisa pública, administração pública. E todos nós sabemos que ele não tem. Todo mundo sabe. Só que alguém tem que dizer para ele assim, governador, o senhor precisa ir mais na Assembleia, conversar com o presidente da Assembleia. O senhor precisa convidar mais o presidente da Assembleia. Ele tem que conversar pessoalmente. O senhor tem que pegar o secretário de governo do senhor e botar ele lá para ir atrás, visitar os líderes, formar melhor, porque a base está absolutamente fragilizada. E o governo está sofrendo revés e derrotas, várias delas, por falta dessa interlocução. Falta humildade ao governador Romeu Zema. Infelizmente, governador, o senhor querendo ou não, o senhor fazendo uma avaliação ou não, se isso é o certo, o lógico, o racional, na política o senhor vai ter que calçar a sandália da humildade e procurar o presidente da Assembleia, dialogar com ele, conversar com os líderes e pedir à equipe do senhor, da Secretaria de Governo, que aproxime mais da Assembleia. Senão, o senhor continuará sendo derrotado aqui em votações importantes. Deputado, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. E eu que agradeço, né? Já tinha tempo que eu não vim aqui, que eu não retornava. Foi bom e foi oportuno por causa do tema. Agradeço e, diferentemente do que disseram lá no plenário, eu tenho enorme respeito pelos profissionais da imprensa, pela TV Assembleia, mas da mesma forma que eu estava cobrando que a imprensa não desvirtuasse, chamando a recomposição de perda inflacionária de aumento, é o mesmo apelo que eu fiz aos profissionais da TV Assembleia. Reitero aqui o meu respeito, o meu apreço e a importância do veículo de comunicação que presta um relevante serviço para a Assembleia e para a sociedade. Muito obrigado. Obrigada outra vez. Eu conversei com o deputado Sargento Rodrigues, do PTB. Ele é presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Nosso assunto aqui, o projeto de recomposição salarial das Forças de Segurança do Estado, que está nas mãos do governador para ser sancionado. Há uma pressão grande de diversas
diversas partes em torno da aprovação ou da rejeição desse projeto, do veto, mas enfim, essa discussão foi colocada. Nesta terça-feira houve uma audiência aqui na casa da Comissão de Segurança Pública, que o sargento preside, e justamente os secretários vieram colocar, a princípio, que o projeto deve ser sancionado, mas também sinalizaram que a emenda que foi adicionada, que estendia essa recomposição para demais categorias do Executivo, não deve passar. Bom, estamos no aguardo até 17 de março, que é o último prazo do governador. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, só acessar nosso site ou YouTube. E para falar conosco por e-mail ou Twitter. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.